Pai, uma alegria estar com vocês. E os demais companheiros, né? G, Sara, a minha querida Maria, né? Que vai se tornar uma renasceriana também, espero eu, tá? Então a gente vai começar a falar um pouquinho da sociedade renasceriana, realmente uma roda de conversa, para a gente entender o que é, qual é a proposta da sociedade renasceriana, que há 25 anos foi fundada. Então é muito tempo, muita gente ainda não sabe o que é a sociedade renasceriana. Muita gente acha que a gente é só um grupo de folia, só regulação de aulas, são coisas que são visíveis, né, que as pessoas veem mais, né, e acham que a gente faz só aquilo. Mas a sociedade renasceriana tem propósitos muito maiores. E é isso que a gente quer discutir aqui hoje. Então, quem tiver alguma pergunta, quiser perguntar, entender melhor, a intenção é que a gente saia daqui hoje sabendo o que é a sociedade renasceriana. Tá? Eu trouxe o computador, não vou ligar o Data Show, porque como é pouca gente, dá para a gente ir por aqui mesmo. Tá bom? Então, pensando em filosofia, né? Segundo o filósofo Gilles, a filosofia é a disciplina responsável pela criação dos conceitos. Então, quando a gente pensou em fundar a sociedade renasceriana, a gente tinha um desejo, uma vontade de fazer algo para que o mundo fosse melhor. Então, a gente começou, eu tinha mais ou menos 20 anos nessa época, né? A gente era tudo jovem, a gente tinha um grupo de jovens paroquial. Num certo tempo, a gente teve uma reunião com a paróquia e a gente achou que não estava tendo as novidades que precisava, o tempo necessário para falar, e a gente era jovem, a gente era impulsivo, e a gente decidiu desligar a paróquia e fundar uma nova entidade, com ideais elevados, propostas elevadas, que já pudessem englobar aquilo que a gente fazia nesse grupo de jovens, que era visitas ao abrigo, teatro, de alguma forma fazer o bem para as pessoas. E isso a gente fez nesse grupo de jovens, mas queria fazer mais. Então, quando a gente fez, quando a gente rompeu com a paróquia, deixou de ser um grupo de jovens paroquial da igreja, a gente passou a ser uma entidade filantrópica voltada à prática do bem, né, que tinha como objetivos ideais o amor, a fraternidade e a solidariedade. Então a gente queria fazer algo para que o mundo fosse melhor. Aí nós vamos pensar assim, mas como é que o mundo se torna melhor, esse mundo tão grande, né? A gente começa a mudar o mundo a partir de cada um, a partir do nosso mundo, de hoje aqui, né? Então, para mim, o meu mundo é esse mundo aqui hoje. Então, através dele que eu vou estar fazendo que as coisas melhorem. Então, eu tenho que fazer a coisa melhorar para a Maria, para o G, né? Para o Bento, para o filho dele, para a Sara. Então, o meu mundo começa aqui. Daí daqui eu vou expandir. Então, a gente começou com a Sociedade Renasceriana, aqui em Itapecerica. É nosso desejo expandir ela para outras cidades? Mas não agora, porque a gente tem que ter mais consistência. As pessoas têm que entender melhor o ideal. Então, a filosofia, a gente tem uma filosofia renasceriana. Qual é a filosofia renasceriana? Então, a gente tem um conceito de que fazer o bem é que nos traz felicidade. Se eu faço o bem que eu faço hoje, ele é semente para uma vida feliz amanhã. Né? Então, todo o bem que eu faço, eu recebo de volta. O conceito da renasceriana é esse, é sempre o bem, sempre o bem. E tudo que eu fizer, que eu faça o bem. Né? Parece simples, mas não é tão simples. Mas o bem não é tão simples. Então, a gente tem a filosofia renasceriana, que é um conceito, e o conceito é a compreensão que alguém tem de uma palavra, de uma noção, de uma ideia, e a ideia nossa é essa. A ideia nossa é a ideia de que nós todos precisamos ser agentes do bem.
é a filosofia renasceriana? Então, primeiro, o conceito de que pela prática constante do bem, conseguimos atingir a felicidade. Então, assim, eu tenho que fazer o bem, toda hora, todo momento, em todo lugar, né? E o bem que eu fizer vai ser revertido para mim, por isso que é bom fazer o bem. Você não faz o bem à toa, né? Você faz o bem porque você quer receber o bem também. O que mais? Cumprir essa missão enquanto seres responsáveis pela transformação do mundo e evolução das pessoas. Então, todo mundo, acho que todo mundo tem uma missão aqui nessa terra. Né? A missão minha eu tenho uma missão a cumprir. Eu tenho pessoas para orientar, eu tenho pessoas para viver junto e fazer com que elas se tornem cada vez melhores. Eu tenho a missão de eu mesmo me transformar e ser um ser melhor. Eu tenho a missão de chegar à velhice melhor do que eu fui na juventude. Né? Então, todo mundo tem essa missão e a nossa, enquanto renascerianos, tem que cumprir essa missão. Né? Transformando o mundo e transformando as pessoas. Mas por onde começa a transformação? Começa por nós mesmos. Né? Então, se eu quero alguma coisa diferente, eu tenho que fazer a transformação em mim. Né? Fazer a diferença. A gente precisa fazer a diferença. Eu, por exemplo, tento fazer a diferença em todos os lugares que eu estou. No meu trabalho, na escola, na renasceriana, aqui hoje com vocês. O que eu puder fazer de melhor, eu vou fazer. Eu vou dar o melhor de mim. Então a gente faz a diferença. As pessoas notam quando as pessoas fazem diferente. Hoje o que nós mais temos é gente que faz do mesmo jeito. Gente que faz igual aos outros. Né? Então, quando eu me proponho fazer algo novo, algo diferente, né, eu faço cumprir a minha missão como ser humano, né, usando a criatividade, usando a honestidade, né, usando do melhor que eu puder dar para o outro. E isso é fazer a diferença. Pela prática do bem, nós nos mantemos perto de Deus. Né? Seja de qualquer religião que você for, católico, evangélico, espírita, budista, enfim, né? Qualquer religião, se você pratica o bem, Deus vai estar sempre perto de você. Então não importa a sua religião. Né? A religião que as pessoas não fazem o bem, acredito que não seja uma ideia boa de religião. E acho que nem liga a Deus. Eu acho que pela prática do bem, você está mais perto de Deus do que muita gente que às vezes frequenta uma igreja ou uma religião e pratica o mal. Então a ideia é essa. A gente se liga a Deus pelo bem que a gente faz. Né? Na Bíblia diz que Deus é amor. Né? Se Deus é amor, quem faz o bem e planta o amor está perto de Deus. E Deus sempre vai retribuir aquilo. Por isso, pelo bem, nós conseguimos também progredir. Né? Então, quanto mais bem eu faço, mais progresso eu tenho na minha vida. O que as pessoas às vezes reclamam? Aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. Né? A minha vida não está certo, e reclama. Mas talvez seja porque ela não tem dado todo o bem que ela pode dar. Né? Às vezes ela tem reclamado demais, às vezes ela tem tido preguiça demais, né? Às vezes ela não ainda conseguiu dar o melhor de si. Né? E aí acontece que a pessoa não prospera, ou ela faz o mal, né? ou ela faz o mal. A gente muitas vezes faz o mal inconscientemente. A gente muitas vezes faz isso. Então, pelo bem, a gente consegue prosperar também, sabe? Achei essa frasinha na internet, tudo volta. Isso te assusta ou te conforta? Então, assim, a gente pensar realmente, tudo volta. Então, assim, já pouco pensar que o bem que você faz vai voltar para você e que o mal que você faz vai voltar para você também. Então, assim, a gente precisa ter realmente esse pensamento. Pera lá, estou fazendo direito às coisas, estou fazendo o bem de verdade, né? A gente precisa, até para fazer o bem, a gente tem que ter esse cuidado. Né? A gente precisa saber como fazer o bem realmente, porque senão você provoca o mal ao invés de fazer o bem. Então, isso é importante. Agora, isso é uma coisa que a gente está pensando. Tudo volta. Isso te assusta ou te conforta. Tudo vai voltar. É o mesmo princípio da ação e reação, né? Então, assim, o que eu faço vai voltar para mim.
depende do tempo, bacana, né? Eu fui lá, vou voltar. Ah, mas engraçado, eu estou fazendo bem, mas nada acontece de bom na minha vida. Mas vai acontecer, né? Porque tudo tem seu tempo também. Né? Há tempo de plantar e há tempo de colher. Não é? Então nós, enquanto renascerianos, temos essa filosofia. É isso que a gente acredita, né? Que a gente tem que ser bom, que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que ter virtudes, que a gente precisa mudar de atitude, né? E é isso que a gente fica tentando fazer o tempo todo com as pessoas e as pessoas ainda não entenderam, né? Os próprios, algumas pessoas que querem ser renascerianos, que estão com a gente, participam dos movimentos, das folias, dos grupos, elas não entenderam ainda o que a gente quer que elas aconteçam com elas, né? E isso é ação e reação. Isso é ação e reação, né? Aí eu falo assim, hoje eu marquei uma reunião e veio pouquinha gente, mas eu vim, eu fiz a minha parte, né? Com certeza isso vai gerar alguma coisa na minha vida, né? Os outros que não vieram, não sei. Não respondo por eles. Desafios são muitos, né? Muito desafio. A gente não é fácil quando você se propõe a fazer o bem. A gente encontra um monte de barreiras. É igual tem essa figura aqui, eu não preciso enxergar não, mas está assim, ó. Você pediu sabedoria, você recebeu problemas para resolver, né? Então assim, a vida inteira a gente vai ter problema para resolver. Você nunca vai parar de ter problema, né? Quando você acha que está tudo resolvido, aí vem às vezes uma doença. Às vezes vem uma coisa que não podia acontecer, mas aconteceu. Mas tudo serve para o nosso crescimento e para a nossa evolução enquanto pessoa, né? Então, problemas, meus caros, sempre tereis, né? Eu brinco com a Sara, a gente às vezes fica numa luta e a gente está lutando esses dias para produzir essa comemoração dos 25 anos, né? Mas toda hora tem um probleminha. Eu falo, é para testar a gente, é para testar a gente. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma recompensa por isso também, por todo o bem que nós estamos fazendo. Problemas vamos sempre ter. Longe a gente achar que não vai ter problema na vida. Longe de achar que não vai ter problema nenhum. Mas é pelos problemas que se resolvem e é pelos problemas que se aprende. Já não diz a matemática, mas Paulo luta, acho que enquanto renascerianos é conosco mesmo, né? A gente muitas vezes é egoísta, a gente quer as coisas só pra gente, ou do jeito da gente. A gente muitas vezes tem preguiça, né? Porque realmente é muito mais fácil. Hoje, por exemplo, a chuvinha gostosa dessa, a gente podia estar deitado na caminha, né? Não, a gente estava montando a exposição. Então, assim, olha para vocês verem, né? A gente abdica, né? Não estou falando que a gente é mais esperto que os outros, não, mas tem gente com preguiça. E realmente, a gente é tentado ser preguiçoso mesmo, né? Mas já dizia uma música lá que eu já ouvi também, meu cansaço que os outros descansem, né? Mas a gente fica muito triste, porque a gente fica sobrecarregado enquanto os outros estão descansando, ou estão com a preguiça. Isso é uma luta mesmo que a gente tem que ter contra a preguiça. Contra a vaidade, né? Muitas vezes a gente é vaidoso. A questão do tempo, administrar o tempo não é uma tarefa fácil, né? A gente, muitas vezes, a maior parte das pessoas que você perguntar, quando você pede uma ajuda, vai te falar, eu não tenho tempo, né? Eu não estou com tempo. Realmente tem gente que não tem tempo, a gente não tem tempo. Às vezes a gente abdica de muitas outras coisas para priorizar outras e para acudir aqui, acudir ali, e a gente tem que fazer esse exercício de administrar o nosso tempo, aproveitar o tempo o máximo possível, né? Tem aquela frase, né, francesa, carpe diem, aproveite o dia, né? É tão bom chegar no final do dia e falar assim, olha, tanta coisa que nós fizemos, deu trabalho, mas o dia rendeu, foi bom, valeu, nós produzimos, né? Mas é uma luta conosco mesmo, para administrar esse tempo, para organizar melhor as coisas. Eu mesmo tenho muita dificuldade de organizar, eu vejo muita coisa embolada, embralhada, e falo, meu Deus, agora não dou conta, né? Não dou conta. Mas a gente tem que tentar sempre melhorar, né? Uma característica do renasceriano é aquela, né? A palavra renascer não é à toa, que eu renasça melhor todos os dias, que eu renasça melhor todos os instantes.
Por quê? Porque a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa ser melhor, a gente precisa viver melhor, então a gente tem que renascer mesmo, renascer melhor. Raiva, muitas vezes a gente tem raiva, dá uma raiva, né, das pessoas às vezes não agirem conforme a gente quer, as pessoas não serem tão companheiras como elas deveriam ser, né, dá raiva, e a raiva faz a gente ficar nervoso, faz a gente fazer o mal, porque você responde às vezes mal a pessoa, trata mal a pessoa, não tem nada a ver com aquilo, né, mas o cansaço, a raiva, faz a gente muitas vezes ter essa atitude, isso é ruim, né, então a gente tem que controlar, e é uma luta contra nós mesmos. Como eu disse, eu já falei, né, todos os prazeres do mundo. É muito melhor a gente estar ali, às vezes, no bar, tomando uma cervejinha geladinha, do que se colocando a serviço do outro. Né? O que mais que está acontecendo é isso. As pessoas estão preferindo, né, os prazeres, estar na internet, conversando com alguém, estar no barzinho, estar vendo filme, né, do que estar trabalhando a serviço do outro. É o que a gente tem mais visto. Né? Então também a gente tem que lutar contra isso. Então a luta do renasceriano, a luta de todas as pessoas, realmente começa por nós. Como a gente fala lá, que a transformação, que ela começa por mim, é desejando isso, que eu seja diferente dos outros. Certo? Para a sociedade renasceriana, o mais importante é o renasceriano. Sem ele, a entidade não existe. Né? Se eu tenho 5 pessoas que se dizem renascerianas, e são renascerianas de verdade, para mim já é suficiente. Ah, eu sou renasceriano só na sociedade renasceriana? Não. Eu sou renasceriano quando eu saio da sociedade renasceriana. Na minha casa, onde eu trabalho, onde eu estudo, né? No lugar que eu estiver, eu tenho que agir como renasceriano. Eu tenho que fazer o bem lá fora. Né? Aqui dentro é tudo muito bom, a gente está junto e tal. Mas o mais importante é o renasceriano, ele dá seguimento da sua vida. E não é na vida dele ele ser renasceriano, né? Ele ser do bem, ele ter um coração bom. Né? Nós vamos mostrar para vocês os 20 princípios renascerianos. Aí nós vamos pensar se estão realmente fazendo isso. Né? Mas o principal para nós é o renasceriano. O principal da renasceriana é o renasceriano. O principal da sociedade é o renasceriano. Sem ele não há sentido de ser. Aqui, ó, a gente tem o símbolo da fraternidade renasceriana. A fraternidade renasceriana, a gente está introduzindo nela. Né? Quem é fraterno renasceriano é só aqueles renascerianos mais comprometidos, os que trabalham mais. Então a gente tem poucos. Né? Então, a partir dos 25 anos, nós vamos dar seguimento à fraternidade. A fraternidade são as pessoas que se colocam realmente à disposição para ajudar, para fazer a atividade acontecer, realmente são verdadeiros, né, não são comodistas, essas pessoas que a gente quer pegar dentro da fraternidade. Olha para vocês verem, a gente tem uma espada nesse símbolo, e é a espada que o fraterno renasceriano vai receber quando ele fizer o seu ritual de introdução na fraternidade. É a partir daqui que eles estão realmente renascerianos, certo? Antes ele é um voluntário da sociedade renasceriana. Aí essa espada que ela simboliza é a luta nossa constante de cada dia. De renascer melhores, de sermos melhores e de lutarmos contra todos esses vícios que nós todos, seres humanos, temos. Essa espada está empunhada na nossa mão. É a luta todo dia. E aqui a gente tem flores. Por quê? É aquilo que você vai receber em recompensa de todo o bem que você fizer. Então, essa simbologia, você vai receber pelo bem que você faz. Né? Não vou entrar em detalhes desse símbolo. Esse símbolo está todo explicado nos nossos livros, vai estar explicado no nosso site. Hoje eu não vou entrar nisso, certo? Eu quero só dar alusão à espada. A espada que é o símbolo do guerreiro, aquele que luta realmente para melhorar, para ser melhor. Tá? E as flores na ponta da espada, que é a recompensa. E aqui em cima, ó, nós temos a luz, né, que é o sol, que simboliza a proteção de Deus na nossa vida e que aqui nos ajuda também a vencer esses obstáculos. Tá? Uma entidade de ritos, né? A gente sempre fala, a renasceriana, a gente, quando criou, lá em 25 anos atrás, a gente sempre gostou de ritualizar as coisas. Por isso que tem as cerimônias de dimissão dos sócios, as cerimônias quando tiver a fraternidade, vai ter as 12 cerimônias para cada mês do ano. Com qual objetivo? No Pequeno Príncipe, a gente tem uma passagem da raposa com o Pequeno Príncipe, mais bonitinho.
E eu acho que sintetiza bem a questão do rito. O que é o rito? O que é rito, né? Você vai rito, lá conversando com o pequeno príncipe, os dois conversando, aí ele disse assim, a raposa disse para o pequeno príncipe, teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 horas da tarde, desde as 3 eu começaria a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada, descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Precisamos de ricos, disse a raposa. Aí o pequeno príncipe muito pequeno disse para ela assim, o que é um rito? Perguntou para o vizinho, né? A raposa respondeu, é uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias e uma hora diferente de outras horas. Eu acho que essa passagem do pequeno príncipe, do Zubiri, é fantástica. Sintetiza bem o que é o rito. Nós precisamos de ritos na vida da gente, não é cheio de ritos, a gente tem que ter hora para tudo, né? A gente tem que celebrar a vida de alguma forma, tem que tocar, sentir, o ser humano precisa disso, né? Aqui. Então o rito, ele, diferente das rotinas, o rito é o tempo com significado. Por isso que a entidade nossa tem ritos, tem celebrações, né? Porque a gente precisa de significado. Com o rito a gente consegue, às vezes, traduzir o que as pessoas não entendem. A gente trabalha com muita gente, às vezes, que não tem nem estudo, né? Tem quarta série. Não que eles sejam menos inteligentes, mas eles não entendem se não tiver algo palpável para falar, olha, aconteceu muita coisa. O rito ele ilustra isso. Então o rito ele é um tempo com significado. Ele abre a virtuosa oportunidade de fazer com que as coisas, incluindo as rotinas, sejam feitas com presença de espírito. Isso muda tudo. Graças aos ritos, e apesar das rotinas, um dia é diferente dos outros dias. Então, quando você se torna renaissariano, você se lembrar, olha, aquele dia foi o dia que eu me tornei renaissariano, aquele dia que eu recebi a primeira faixa de renaissariano, né? Então, a gente precisa realmente dos ritos para compactuar com as coisas, para entender o sentido das coisas. E a sociedade se propõe a isso. Bom, vou falar agora dos 20 preceitos renaissarianos. Então, só para ilustrar bem assim, o que a gente, enquanto renaissariano, precisa ser. Né? Alguém quer perguntar? Se você perguntar, pode perguntar. Está claro? Tá? Então vamos lá. Isso aqui está no nosso ideário, todo mundo deve cumprir esses preceitos. Né? Você fica pensando aí se você é ou não renaissariano, está sendo ou não. Né? É muito claro. Então, o renaissariano, quem é o renaissariano? O renaissariano é companheiro, alegre, prestativo e convive em harmonia com seus semelhantes, a natureza, os animais e todos os seres vivos. O renaissariano age com sabedoria diante das situações cotidianas, tentando dar o melhor de si, para que tudo transcorra em paz, harmonia, serenidade e justiça em sua vida e na vida de seus semelhantes. O renaissariano acredita em Deus e deve depositar nele toda a sua confiança, acreditando na sua força edificadora e protetora. O renaissariano é amigo das crianças, dos anciãos, e luta pela dignidade e direitos desses grupos. O renaissariano mantém o seu coração puro, livre de intrigas, inveja, apegos e bens materiais, paixões desordenadas e perversas, mantendo-se sempre tranquilo, prudente e solidário nas várias situações que a vida oferece. Ele procura edificar seu espírito, pois sabe que devemos sempre estar em evolução, que tal qual importante a saúde do corpo, deve ser o Espírito
salutar, um espírito saudável. Para isso, ele procura meios para ampliar seus conhecimentos, estudos, convivência diária, observância das pequenas coisas que, na realidade da vida, se mostram grandes. Enfim, tudo que possa engrandecer a sua alma. O Renasceriano age com honestidade, não trapaceia, não ludilia, paga em dia as suas despesas e é zeloso em administrar os seus vencimentos. É caridoso, ajuda quem realmente precisa, doando aquilo que estiver ao seu alcance, sem exigir favores ou compensações futuras. O renasceriano não admite maldade em qualquer situação, lutando e defendendo o direito de qualquer pessoa, independente da raça, credo, cor, orientação sexual e situação econômica, zelando de maneira especial pelos menos favorecidos. Ama a natureza e tudo que ela produz, respeitando e conservando-a, lutando pela preservação do meio ambiente, participando das iniciativas de proteção, conscientização e fazendo-se exemplo através dos pequenos gestos individuais capazes de fazer a diferença. O renasceriano é amoroso, amigo de todos que dele se aproximam, age sem preconceitos, sem discriminação e procura ajudar e favorecer a todos sem distinção. O renasceriano perdoa sempre, não guarda rancor, não se vinga ou deseja mal ao seu próximo, conduz seus atos com amor, utilizando o diálogo, a compreensão e a concórdia, a fim de conviver em paz com todos, inclusive com aqueles que causaram algum dano ou aborrecimento. O renasceriano deve ser excelente profissional, demonstrando competência em seus locais de trabalho ou exercendo suas atividades para o ganho de seu sustento, sempre cordial com empregadores, colegas e equipes. Procura desenvolver sua inteligência se esforçando nos estudos, na boa leitura, praticando artes como música, teatro e outros, em busca de sabedoria e aprimoramento de dons e talentos. O renasceriano é patriota, ama sua cidade, seu estado, seu país e luta pelo desenvolvimento de ambos. Participa da política de forma coerente e honesta, visando o bem de todos, sem beneficiar somente um grupo exclusivo de pessoas, ou um determinado partido político, lutando pelo bem comum, abominando a corrupção e os maus políticos. O renasceriano tem por princípio a prática do bem em toda a sua vida, lutando com resistência, a fim de não praticar o mal, diante da fragilidade humana. Sabe da potencialidade que existe em seu íntimo e como deve agir para atingir a perfeição nessa meta. O renasceriano é ativo nos trabalhos da sociedade renasceriana, participa com a intensidade dos programas e projetos realizados, contribui financeiramente com o que pode para a manutenção da entidade e não abre mão de colaborar, estar presente e dividir tarefas, a fim de não pesar a nenhum de seus companheiros. O renasceriano se torna parte do seu juramento e irmão de todos, os sócios renascerianos, procurando agir como tal, ajudando da melhor forma possível, sendo amigo, fiel, solidário nas situações difíceis, participando de suas alegrias e tristezas, colaborando para seu crescimento salutar, aconselhando, caminhando e torcendo pela plenitude de suas vidas. O renasceriano ama sua família, procura fazer de sua casa um lugar de harmonia e luz, luta pela paz e justiça, evita transtornos e aborrecimentos familiares. Com seu exemplo, convida todos os seus a agirem de forma fraterna e equilibrada, ajudando-se mutuamente, protegendo uns aos outros, fazendo do diálogo a estratégia principal contra possíveis desentendimentos. Que melhor serve. Procura harmonia e perfeição em seus afazeres, e tudo que produz deve ser bem feito. Esse é o perfil do renasceriano. Então a gente tem que realmente pensar o que eu tenho sido. Eu tenho sido realmente um bom renasceriano?
eu preciso melhorar, né? Eu preciso agir de forma legal. Isso aqui não serve só para os aniversarianos, né? Para todo mundo. Quiçá todo mundo vivesse assim. Nós precisamos de gente assim. Então, por isso que a gente quer que mais pessoas se juntem a nós, né? Se tornem aniversarianos, ou se não se tornarem aniversarianos, tenham os mesmos princípios na vida. Porque acho que é para todo mundo, não é só para aniversariano. E assim a gente consegue transformar o mundo. E assim o mundo vai ser melhor. Não é? Então, para encerrar, a gente vai visitar a exposição que nós preparamos hoje durante o dia. Deixa eu agradecer a Sara pelo empenho, ela tem me ajudado muito durante esses dias. Sem ela, a gente não conseguiria fazer tudo que precisa. Né? Nós vamos visitar a exposição, a gente vai ver alguns trabalhos que a entidade realiza, já realizou durante esses 25 anos. Muito a por vir ainda, mas nós precisamos muito das pessoas, porque sozinho a gente não dá conta. Né? E pessoas realmente comprometidas, pessoas que queiram realmente fazer algo melhor pelo mundo, pelos outros, pela nossa cidade. Não é? Eu gosto muito de dizer aquela frase, né, que a gente tem lá na nossa sede. Né? O bem que se faz num dia é semente de felicidade para o dia seguinte. Então, você quer ser feliz? Faça bem. Tá? Então, a gente encerra por hoje. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também. É bem simples, bem sintetizado, né? bem tranquilinho, só para a gente poder realmente refletir e pensar um pouquinho. Tá? Mas eu agradeço por esse evento. O seu nome eu sempre esqueço. Carlos. Né? Muito obrigado pela presença do Carlos. Obrigado mesmo, se esforçou e veio com a gente. É sempre uma alegria estar com você. Gênio, companheiro, fiel, desde o início da fundação. Né, gente? Maria Fernanda, minha filhota, que vai ser renasceriana, vai, Maria? Se Deus quiser, né? E essa hora que é meu companheiro, está sempre comigo, em tudo que precisa. Muito obrigado. Viu? Eu tentar, às vezes é dúvida de muitos, né? Que todos podem fazer parte, ser voluntário, né? Chegar até nós, né? Assim, o pessoal da gente, da sociedade. Às vezes tem dúvidas, você acha assim, não, às vezes é só um grupo de pessoas. A entidade de todas as pessoas. Nós temos os graus, né? Temos os nossos voluntários, são pessoas que participam de um evento ou outro, de um grupo ou outro. Nós temos os sócios titulares, que são pessoas que se comprometem um pouco mais com a entidade, que a gente tenta contar com eles, né? Mas muitas vezes não conseguem essa adesão. E esses sócios titulares vão se tornar fraternos. A partir de agora a gente vai começar esse trabalho de adesão dos sócios titulares à fraternidade. Então, por enquanto, a gente não conseguiu fazer isso ainda. Estamos em transição. E esses sócios fraternos que vão ser os novos conselheiros também, que vão dirigir a sociedade renasceriana. Então, a gente tem grupos diversos para todas as pessoas participarem. Né? A gente não tem ainda, mas pode ser que tenha um dia, né, as pessoas que vão ajudar só financeiramente com a entidade, são sócios voluntários que ajudam com contribuições financeiras. Né? Mas o que a gente precisa mais hoje é de gente para dar a força de trabalho. Porque nós somos uma entidade parece grande, mas ainda pequena. Que ainda é dirigida por poucas pessoas. É o ideal que a gente cresça e daqui uns anos, o Neto está filmando aqui, às vezes daqui uns 10, 15 anos, a gente possa se tornar maior. Esse é o nosso desejo. Mas se não for uma entidade grande, que seja pequena, mas forte. Né? Permaneça. Se um dia ela se extinguir e ela acabar, que ela possa renascer, quem sabe um dia, renascer das cinzas, como a fênix. Né? É isso que a gente quer. Viu? Muito obrigado. Nós vamos dirigir agora para a exposição. Bem, né? O que foi feito. Para quem quer conhecer a história da entidade, vai ser bem legal. Viu? Então está aberto a exposição. Lembra dessas? Lembra dessas?
Você deixa um pouco mais de cabelo. Eu servi a folhinha. Paulinho. Vamos seguir. Agora é para seguir, né? Gilson. Caso menor, não sei se chegou já também. Se der para os jovens, né? Isso é a sociedade, né? Pedra preta, né? Eliane. Se não tem pedra preta, não, se não no barril. Maria, É no barril. é do pato, fala, né? É do pato não, lá do barril, não sei se não foi pedra não. É lá, Não sei, eu tinha mais, do né? Sérgio, isso. Isso mesmo. Depois foi no mais longe mesmo, que não pena cambiar, né? Na cachoeira, né? Que era pé de formiga. Foi a fundação, ó. É, isso mesmo. Tá vendo?